Fala, meu povo, a paz de Deus, a graça e a paz e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Meus irmãos, o voto, ele é feito só com dinheiro? Será que é? Nos dias de hoje é, né? Quando eu ouço falar de voto, envolve o monetário, né? Mas o que é o voto? O que é o voto? O voto é composto de quê? Bom, eu tenho alguns versículos que mostram que o voto não é somente o dinheiro em si. Hoje parece que o voto é dinheiro, né? Quando vai falar de voto, principalmente quando, principalmente quando vão falar de sacrifício, né? Eu já vi muito pastor já falando, traga o seu Isaac para sacrificar, né? O Isaac é né, o dinheiro. Mas e aí, meus queridos? O que você acha? Você acha que voto é só o dinheiro? Deixa aí nos seus comentários aí sua opinião. Bom, Ana fez um voto ao Senhor. Ela falou: se verdadeiramente o Senhor me abençoar e eu tiver um filho, eu faço um voto que eu vou entregar ele na sua casa. Então, Ana não usou dinheiro, né? Então, o voto de Ana não teve nada a ver com dinheiro. Observe-se que ela não fez voto falando: não, eu vou pagar, eu vou dar 100, eu vou dar isso, eu vou dar. Não, meu querido. Ana, ela fez um voto com Deus e ela disse do coração dela o que ela sentia. O voto, ele pode ser tanto o dinheiro, como você falar, ó, a partir de hoje eu nunca mais conto uma mentira, eu faço um voto com o Senhor, que nunca mais na minha vida eu conto uma mentira. Isso é um voto, meu querido. Você acha que Deus ele precisa de dinheiro? Então, tanto se você fizer um voto de abençoar a obra dele com dinheiro, ou se você fizer um voto se santificando, falando para Deus que você não vai mais mentir, por exemplo, meu irmão, Deus ele vai se agradar de você do mesmo jeito. É que hoje em dia a impressão que dá é que se a pessoa der o dinheiro, ela vai ser muito abençoada. Porque eles misturam as coisas, falam que o dinheiro é semente, você planta e colhe. Faz seu voto aí que você vai colher o dinheiro. Deus ele não precisa de dinheiro. Quando você quiser fazer um voto com o Senhor, você pode fazer um voto daquilo que você colocar no seu coração. Eu já fiz muitos votos com Deus. Eu já fiz muitos votos com Deus. E nenhum deles relacionado a dinheiro. Outro homem também, Sansão. Sansão, ele desde o ventre, o anjo disse para a mulher que o filho dela não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte, não poderia beber vinho, que aquilo ali era um voto do Nazireu. Se eu não me engano está escrito lá em Números. O voto do Nazireu, o homem não poderia cortar o cabelo e ele não poderia fazer uso de bebidas. Ele não poderia nem comer uva, se eu não me engano. Então ele não... Não, é verdade, não. Ele não poderia nem comer nem uvas, acabei de lembrar. Ele não beberia bebida forte, nem vinho, não comeria uva. Ele não poderia cortar o cabelo. Esse era o voto do Nazireu. Tá vendo aí que não tem nada a ver com dinheiro? Outro homem também, lá em Atos 18, foi Paulo. Paulo ele também fez um voto com o Senhor. Paulo, ele está até aberto aqui minha Bíblia aqui. Ele fala assim, Atos 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Paulo ele fez um voto que ele raspou a sua cabeça. Então você pode perceber que o voto ele não está ligado ao dinheiro, não está preso ao dinheiro, não tem nada, nenhum versículo que dá referência a isso, para falar que o seu voto tem que ser o dinheiro, porque muitas igrejas pedem voto e você tem que tomar cuidado com isso. Faça um voto com Deus e aí traga o seu melhor. Meu querido, tome cuidado, o voto... Você para fazer um voto com Deus, isso é uma intimidade tua com Deus, não é a pessoa que vai decidir por você. Quando você faz um voto com Deus, é entre você e Ele, isso é pessoal, é íntimo, é entre você e o seu Criador. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, foi o meu caso, eu fiz um voto com Deus,
de que eu não contaria mais mentira. Então, a gente tem que se esforçar para não quebrar o voto, né? Todas as vezes que eu estou numa conversa, ou eu estou negociando, estou fazendo alguma coisa, eu sempre me lembro desse voto. Se eu for vender uma bicicleta, seja o que for, e ela tiver com algum defeito, irmão, eu conto. Por quê? Porque eu sei que hoje eu não posso mentir, eu tenho um voto com Deus que eu fiz com Ele. Estou dizendo isso para te dar o exemplo dos votos que você pode fazer com Deus. Você pode fazer um voto com Deus que você não vai mais beber, que você não vai mais maltratar o seu parente, que você não vai mais maltratar sua mulher, que você não vai mais maltratar seu marido, que você vai cuidar bem da sua família. Isso tudo é voto. Você vê aí a diferença de um voto que te cobram? Não, traga aí o seu dinheiro, traga dentro desse envelope aqui, 100, 200. É um voto que você está fazendo com Deus. Isso aí não é nada relacionado com Deus, você, sua intimidade com Ele. O seu voto, irmão, ele está relacionado à sua intimidade com Deus. Então isso sai do íntimo do seu coração. Porque Deus, ele se agrada quando você faz um voto com Ele e fala para Ele. Fala, Senhor, eu vou fazer um voto aqui contigo e eu prometo para o Senhor que nunca mais eu faço isso. Olha, Deus vai se agradar tanto de você, meu querido. Então, para que fique bem claro, o voto não é uma questão de dinheiro. Você pode fazer um voto, você fala assim, Senhor, eu faço um voto com o Senhor que eu vou pagar um mês de aluguel da igreja que eu congrego, eu vou depositar tanto na oferta. Pode também, isso é íntimo, é entre você e Deus. Não é uma pessoa que vai ditar para você o que você vai fazer. Mas você já percebeu que só falam em dinheiro? Quando vão ditar para você qual é o voto que você vai fazer, é tudo relacionado ao dinheiro. Tem um interesse por trás, meu querido. Mas eu quero, nesse vídeo, te aconselhar e te orientar para que você fique mais próximo de Deus. Porque às vezes você aprendeu a vida inteira errado, mas você vai passar a perder o certo. Lendo a Bíblia, orando, tendo intimidade com Deus, uma relação com Ele, uma relação com o seu Criador. Então quando você fizer um voto de hoje em diante, se lembre, você pode fazer um voto, mas do íntimo do seu coração. O que você está pensando aí, o que Deus ele mais quer de você, o que você acha disso? Hoje, na sua vida, o que você acha que Deus mais espera de você? Então, meu querido, nesse vídeo, que Deus ele te ilumine e você consiga aprender a fazer votos com Ele. Porque Ele vai te abençoar grandissimamente, né? E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Quando você fizer um voto, não imagine que só é dinheiro não, tá? E não deixe estipular o que você vai fazer para Deus. Isso tem que sair do seu coração. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus te alcance nesse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém.